Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Wilson Rodrigues, aqui do Jefa Sorocaba. Estamos aqui para mais um programa Estudando Marcel Benedetti. Obrigado a vocês que têm nos acompanhado. Estamos já na metade do mês de junho. Estamos quase chegando na metade do ano. Final do mês de junho, a gente está na metade do ano, que está passando muito rápido realmente. Mas tem sido um ano muito intenso, pelo menos para nós do Jefa Sorocaba tem sido um ano muito intenso, né, de muitas mudanças, né, de mudança de casa, mudança de local, né, onde a gente está fazendo os nossos trabalhos. Tem sido um ano de muito aprendizado. Para mim, particularmente, está passando muito rápido nesse sentido, né? Quando a gente vê, até ontem, até outro dia a gente estava falando de Natal, de Ano Novo, já estamos quase na metade do ano, né? Uma situação que realmente a gente percebe que tem sido uma constante, né? Todo mundo comenta, né? Nossa, está passando muito rápido. E estamos aí na metade do mês de junho e quase na metade do ano. Então estamos aqui para estudar o livro Os Animais Conforme o Espiritismo, da Mundo Maior Editora. Estamos quase acabando o quarto capítulo desse livro, que é Os Instintos Animais. Tem o programa de hoje e mais 2 programas, e aí a gente encerra esse capítulo, o capítulo 4 do livro do Marcel Benedetti. Então vamos à questão número 76. Para a gente estudar hoje é mais um trecho do livro A Gênese. Aliás, é o último trecho do livro A Gênese desse capítulo. O instinto se enfraquece à medida que a inteligência se desenvolve, porque esta domina a matéria. O espírito tem por destino a vida espiritual. Porém, nas primeiras fases de sua existência corpórea, somente as exigências materiais lhe cumpre satisfazer. E para tal, o exercício das paixões constitui uma necessidade para a conservação da espécie e dos indivíduos, materialmente falando. Então, o item 10 do capítulo 3 do livro A Gênese, né, o capítulo Instinto e a Inteligência, e aí tem os comentários do Marcel sobre esse trecho. Por meio dos estágios que já fizemos nos diversos reinos da natureza, e neste pelo qual ainda estamos passando, nós vamos aprendendo a controlar a ação que é a vontade do corpo, no caso a matéria. Vou ler de novo aqui porque ela está separado aqui, né, os slides, né, então vamos lá. Por meio dos estágios que já fizemos nos diversos reinos da natureza e neste pelo qual ainda estamos passando, nós vamos aprendendo a controlar a ação que a vontade do corpo, matéria, tem sobre a vontade do espírito, que deveria comandá-lo. À medida que nós, como espíritos, aprendemos e aproveitamos em nós mesmos as lições sobre moral, nos desligamos da influência física e instintiva impressa pelo corpo. Algumas pessoas não aceitam esta tese de que há uma ação do corpo sobre o espírito, mas a influência inegavelmente existe. Segundo o espírito de verdade, o corpo é um ser dotado de vitalidade e de instintos, porém ininteligentes estes e restritos aos cuidados que a sua conservação requer. Enquanto o corpo possui apenas instinto de sobrevivência, o espírito, que é imortal, aprenderá a controlar totalmente, ao longo de sua jornada evolutiva, tal influência instintiva. Talvez por isso, baseado nesse trecho aqui que o Marcel comentou, que muitos companheiros espíritas até, né, o que eu acho até mais temeroso, ainda questionam se os animais têm alma. Porque prevalece no inconsciente coletivo de que o animal age apenas por instinto. Alguns animais realmente agem mais por instinto, porque ainda não tem uma inteligência plenamente desenvolvida, e por isso o instinto prevalece sobre suas ações. E como o instinto ele é mais ligado às questões do corpo material, do corpo físico, talvez por isso alguns companheiros, algumas pessoas ainda tendem a pensar que o animal só tem instinto e não tem alma, não tem espírito, o que não é verdade. A ciência hoje já prova que os animais têm sim uma inteligência proporcional ao seu nível evolutivo, mas já têm e estão se desenvolvendo. Sejam animais selvagens que não têm contato com nenhum ser humano, mas principalmente os animais domésticos, que estão deixando, não que estejam deixando o instinto, mas já estão desenvolvendo suas potencialidades de inteligência para um dia, como nós sabemos, pelo estudo da doutrina espírita, para um dia habitar em corpos mais evoluídos. No caso, vão deixar de ser animais e vão se tornar seres humanos um dia.
Então é tão simples e tão lógico a gente pensar por esse lado, que eu confesso que ainda não sei por que alguns companheiros espíritas insistem em pensar que animal não tem alma, que animal não tem espírito, que animal só age por instinto. Tá aí, a gente está estudando aqui, a gente está vendo isso aqui, através das obras básicas da codificação espírita, que não é uma invenção de uma pessoa, não é a opinião de uma pessoa, é baseado nos estudos que Kardec nos trouxe, das observações trazidas pelos espíritos superiores, através de vários médios, e que Kardec aí então codificou a doutrina espírita. Kardec não publicou livros com opiniões pessoais. Ele publicou os livros da codificação, os livros básicos da doutrina espírita, baseado num estudo aprofundado e comparativo. Kardec comparava as mensagens que ele recebia para ele poder discernir se aquilo tinha fundamento ou não. Então, se nós nos dizemos espíritas ou simpatizantes do espiritismo, se acreditamos sobre que o bom senso, a lógica e a razão devem prevalecer sobre opiniões pessoais, então por que ainda algumas pessoas insistem em pensar que animal não tem alma, não tem espírito e só age por instinto? Se nós temos aqui esse capítulo particularmente, eu comentei em alguns programas aqui que o livro da Gênesis é um livro mais denso, são questões, né, mais profundas, e por isso a gente tem lido uma questão por programa, até para interiorizar melhor todo esse conhecimento. Mas é um capítulo fantástico esse da Gênesis, o capítulo 3, que fala sobre inteligência e instinto. E quando a gente tem, né, a gente pega pequenos trechos e com os comentários do Marcel Benedetti, aí fica mais fácil da gente entender. Então, o Marcel ele teve esse cuidado, ele teve essa preocupação, ele teve esse trabalho. O Kardec teve o trabalho de codificar a doutrina espírita. Marcel teve o trabalho de pegar todo esse legado do Kardec, todo esse conhecimento do Kardec e nos trazer o conhecimento a respeito dos animais, da espiritualidade dos animais, naquilo que o Kardec trouxe lá no século XIX. O Kardec não se aprofundou realmente no assunto espiritualidade dos animais. Isso era um trabalho para mais tarde, e é o que o Marcel fez, o que a doutora Ivênia Prada também fez através dos seus livros, e nós aqui, minimamente, com toda a nossa... dentro das nossas possibilidades, estamos aqui destrinchando um pouquinho disso. Que são conhecimentos fantásticos, que muitos companheiros espíritas simplesmente não querem saber, mas basta estudar. Basta ter um olhar um pouquinho mais atento, um pouquinho mais cuidadoso, ter a mente um pouquinho mais aberta para absorver tudo isso. Quando a gente consegue fazer isso, quando a gente consegue exercitar isso, as coisas ficam mais fáceis para a gente entender. Então esse foi mais um programa Estudando Marcel Benedetti. Muito obrigado a vocês que estiveram conosco em mais esse programa e até a semana que vem, se Deus quiser. Tchau, pessoal.